Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Pacheco, eu sou delegado de polícia e professor de Direito Penal aqui no Proevidência Concursos. E hoje a gente vai com mais uma live aqui, com o tema de Direito Penal. Vamos discorrer sobre algumas questões de Direito Penal e, naturalmente, ao longo das questões a gente vai discutir também os temas para a gente poder fazer uma revisão. Combinado? Igual todos os outros professores, inclusive eu que já participei aqui, a gente está fazendo todos os dias às 8 da noite, é o projeto Estude em Casa, para você não ficar parado, para você ter alguma coisa aí para fazer, para estudar e ter a oportunidade de revisar alguns temas nesse período que a gente está com as coisas ainda caminhando de forma estranha, Os locais fechados, os cursos fechados, mas a gente tem algum conteúdo para apresentar aqui, beleza? Então vamos para algumas questões aqui de direito penal no quadro. Vamos lá. Primeira questão. Peguei questões aí da área policial, de vários cursos, vários concursos, Cada hora vai ser um estado, uma carreira, mas o importante aqui é o conteúdo, tá joia? Eu especifiquei aqui. Bom, vamos lá. De acordo com o Código Penal brasileiro, é correto afirmar. Então, beleza, a gente vai ter que achar aqui a alternativa correta. Sempre é bom, eu falo com meus alunos, não deixa de fazer isso aqui, Dá uma circulada na marca, porque muita gente perde questão confundindo o que é correto com o que é incorreto, tá joia? Então vamos lá, eu vou olhar aqui para o meu celular para não ficar olhando para trás aqui e atrapalhando a voz, ir para trás e também eu ficar na frente do quadro. Questão 1. De acordo com o Código Penal brasileiro, é correto. A gente circula lá. Letra A. O crime somente será considerado praticado quando evidenciado o seu resultado. Sabemos que não, gente. Essa alternativa está incorreta. Por quê? O crime, a questão é, o crime somente será considerado praticado quando evidenciado o resultado. Existem crimes que não necessariamente apresentam resultado naturalístico, são os crimes formais. Os crimes formais não dependem de resultado naturalístico para se consumarem, independentemente de qualquer resultado, eles já se consumam na fase de execução. É o que chamamos de crimes de execução antecipada, perfeito? Então, letra A, incorreta. Letra B. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. E essa é a resposta para a nossa primeira questão. Letra B, resposta correta. De fato, a pena que é cumprida no estrangeiro, ela atenua a pena que foi imposta no Brasil, pelo mesmo crime, ou se essas penas forem diversas, aliás, quando forem diversas, atenua. Agora, se é idêntica, uma vai anular com a outra. Essa é a redação do artigo 8º do Código Penal brasileiro. Tá joia? Se não for o 8º, é o 9º. Confesso que eu não sou daqueles melhores decoradores de artigo não, mas é um desses aí, tá? A exata redação. Então, a pena cumprida no estrangeiro, ela atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas. Ou então, é nela computadas idênticas. Então, se lá no estrangeiro o sujeito tomou 5 anos de prisão e aqui no Brasil ele também tomou 5 anos ou cumpriu 5 anos, essas penas vão se compensar, combinado? Agora, se ele tomou 6 anos lá e 5 aqui, ou até chegou a cumprir 5 aqui, ele vai cumprir só mais um aqui, porque 5 anos vão abater nos 6. É isso que o artigo está falando, tá joia? Letra C, a lei nova que deixar de considerar, deixa eu ler aqui que é mais fácil, se eu ler para trás fica ruim. A lei nova que deixar de considerar determinado fato como crime deverá ser aplicada imediatamente
resguardando-se, contudo, a manutenção dos efeitos penais da condenação já em fase de cumprimento. Então vamos lá, devagarinho, uma questão um pouco maior. A lei nova que deixar de considerar determinado fato como crime deverá ser aplicada imediatamente, resguardando-se, contudo, a manutenção dos efeitos penais da condenação já em fase de cumprimento. Veja bem, até a metade do texto a questão está certa. Então ela nos induz a pensar que ela estaria certa por completo, mas no finalzinho vem o erro, até porque a gente já sabe que a alternativa certa é a letra B, mas muitas vezes, se o aluno não se lembra desse artigo, dessa letra B, né, do conteúdo aqui do artigo 8º do Código Penal, provavelmente ele marcaria a letra C. Por quê? Olha só, a lei nova que deixar de considerar determinado fato como crime deverá ser aplicada imediatamente. Correto, tá? É o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica ao réu. Então, a lei que descriminaliza uma conduta, ela é sim aplicada de forma retroativa, combinado? Contudo, veja bem, resguardando-se a manutenção dos efeitos penais da condenação já em fase de cumprimento. Não, gente, a parte errada da questão está aí. Tá? Não tem manutenção de efeitos penais da condenação, muito pelo contrário, os efeitos penais extinguem-se, porque o crime extinguiu. O que continua prevalecendo são alguns efeitos extrapenais, tá joia? Alguns efeitos extrapenais, mas os efeitos penais não. Qual é o efeito penal primordial? O efeito primordial da pena é justamente o quê? O cumprimento da sanção penal. Então, se a lei é aplicada de forma retroativa, né, porque ela beneficia o réu, aquela função primordial vai perder o seu elemento. Então, a gente não vai ter a progressão aí dos efeitos penais, muito pelo contrário, os efeitos penais também extinguem-se e alguns efeitos extrapenais terão continuidade, tá? Então, a alternativa errada. Letra D. Expirado o prazo da lei excepcional temporária, cessarão imediatamente os seus efeitos, não podendo mais ser aplicada a nenhum caso, mesmo que ocorrido durante o seu prazo de vigência. Alternativa errada, gente, muito pelo contrário, né? A lei excepcional ou temporária, ela pode ter efeitos ultrativos no tempo. E esses efeitos ultrativos, eles referem-se àquela conduta praticada naquele tempo ou naquela excepcionalidade que a lei tinha vigência, a lei temporal ou a lei extraordinária, perfeito? São leis ultrativas no tempo, tá? As consequências né, dessas leis, na verdade, delas podem se protrair no tempo, mas considerando os fatos que foram praticados naquele momento lá atrás. Tá joia? Bom, letra E. Letra E não está aparecendo aqui. Não apareceu a letra E, mas não tem problema não, tá? Eu leio aqui para vocês. Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a sentença torna-se imutável, não podendo mais ser alterada, ainda que a lei nova venha a beneficiar o condenado. Bom, então vou ler de novo aqui, porque não apareceu no quadro. Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a sentença torna-se imutável, não podendo mais ser alterada, ainda que lei nova venha a beneficiar o condenado. Isso é justamente o contrário do que a gente estava falando na questão anterior. A lei que favorece a condição do réu, ela retroage. Princípio da lei, né? Princípio da retroatividade benéfica da lei penal para o réu. Combinado? É isso aí, recado. Agora a gente vai para a questão número 2. Vamos apagar aqui. Vamos apagar. E vamos com tranquilidade. Olha só, estou falando para duas câmeras. Às vezes alguém acha que eu não estou olhando, né? Instagram, YouTube. Então, às vezes não parece que eu estou olhando para você, mas é porque são duas câmeras, tá? Instagram e YouTube. Vamos lá.
De acordo com o Código Penal brasileiro, é correto afirmar: o crime na forma tentada deverá reunir todos os elementos da sua definição legal. Não, gente, muito pelo contrário. O crime na forma tentada, ele é justamente tentado porque ele não reúne, porque ele não reúne todos os elementos da sua definição legal. E ele não chega no momento da consumação. Ele termina, ele se exaure ali na execução. Lembrando do iter criminis, né? O caminho do crime, a gente tem a fase de cogitação, é aquela primeira fase onde o sujeito tem apenas na sua cabeça, na sua memória, né? Nos seus pensamentos, aquela ideia de praticar a conduta. Temos a segunda fase, que é a fase de preparação, onde o agente começa a tomar iniciativas, né, para poder praticar o crime. Por exemplo, se ele for praticar um crime de furto numa residência, ele vai na loja comprar um equipamento de alicate, chave de fendas, né, entre outras ferramentas aí que são necessárias para arrombar um portão, arrombar uma janela e por aí afora. Essa fase também não é penalizada. Por quê? Porque o que tem de errado em comprar uma ferramenta, um alicate, ou seja lá o que for? Essa é a fase de preparação. Na terceira fase de execução, a conduta já começa a ser penalizada. Aí na fase de execução, a conduta será penalizada. Mas se ela não chega na fase da consumação, a gente tem um crime tentado. É um crime que para na terceira fase do caminho do crime, na fase de execução. Combinado? Não chega na consumação. Então, por isso que falta o quê? Faltam alguns elementos da definição legal do crime. Perfeito? Letra B. Vamos aqui para não atrapalhar. Para se considerar um crime tentado, basta que ele tenha iniciado a sua execução. Não, gente. Não basta isso. Não basta isso. A conduta para o crime tentado, ela tem que ser necessariamente interrompida. A conduta tem que ser necessariamente interrompida, mas a gente tem um porém. Por alguma coisa, algum motivo, alguma razão que está fora, aquém ou além da vontade do sujeito que está praticando aquele crime. Tá? Então, por vontade que não é do sujeito do crime, aquela consumação não vai ser confirmada, né? O crime não chegará à quarta fase, que é a fase de consumação, mas por vontade alheia, né? Ou uma circunstância alheia à vontade do agente criminoso, combinado? Então não basta, aqui ó, basta que ele tenha iniciado a sua execução. Não basta isso, não basta o início da execução. Ele tem que ser interrompido por circunstâncias alheias à sua vontade. Então, essa alternativa também não está correta. Alternativa C. O crime tentado será punido com a pena correspondente ao crime consumado diminuída pela metade. Não, gente. Diminuída pela metade, não. Diminuída de 1 a 2 terços. É assim que a gente olha lá no Código Penal, tá joia? Isso é uma questão de letra de lei. Não é a metade, é 1 a 2 terços. Perfeito? É uma majorante que varia, não é uma majorante fixa. Existem majorantes fixas? Existem, mas no caso aqui da modalidade do crime tentado, é uma majorante que varia, tá? De 1 a 2 terços. Alternativa D. Quando o agente voluntariamente desiste de prosseguir na execução de um crime, ele será considerado tentado. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Não de novo. Por quê? Porque essa interrupção tem que ser uma circunstância alheia à vontade do agente. Se ele fazer isso de forma voluntária, se ele desiste de prosseguir na execução de forma voluntária, nós teremos aqui, na verdade, não a incidência do artigo 14, inciso 2º, nós teremos a incidência do artigo 15 do Código Penal, é o Instituto da Desistência Voluntária, que é complementado lá também pelo arrependimento posterior, né? A desistência voluntária ocorre quando o agente voluntariamente interrompe a execução do crime, por vontade dele. Então ele só responde por aquilo que ele cometeu.
Ele só vai responder por aquilo que ele cometeu. Tá? Então vamos supor, um agente quer furtar uma residência. Mas no momento que ele escala o muro, que ele pula dentro da residência, imediatamente ele desiste, voluntariamente. Ele desiste voluntariamente. E sai, pula o muro de volta e sai para a rua. Esse sujeito não vai responder por furto sequer tentado. Não, porque ele voluntariamente desistiu da conduta. Ele vai responder de acordo com o artigo 15 do Código Penal, desistência voluntária. Então, qual crime vai incidir para ele? Só a violação de domicílio. A única coisa que ele fez de errado ali foi violar um domicílio alheio. Só isso. Entendeu? Violação de domicílio. Por quê? Porque ele responde pelos atos até então praticados. Tá joia? No Instituto da Desistência Voluntária. Na tentativa, não. Na tentativa, ele inicia a fase de execução e, por circunstâncias alheias à sua vontade, a conduta é interrompida. Tá joia? E agora vamos ver se a letra E vai aparecer? Vamos ver. Não apareceu. E a letra E é a correta, né? Se a A, B, a C e a D estão incorretas, a letra E vai ser a correta. Mas eu vou ler aqui para vocês. Eu vou ler e a gente corrige. Não tem problema, isso é uma questão só de diagramação, tá? A letra E, que obviamente é a correta, porque só sobrou ela, é o seguinte: não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Eu fiz aqui a leitura do artigo 17 do Código Penal, tá? A leitura do artigo de forma literal. Vou ler de novo. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Esse é o instituto do crime impossível, né? Crime impossível, lá no artigo 17, tá? Absoluta impropriedade do meio causa o quê? Nosso famoso crime impossível. Essa alternativa está correta, tá? Letra E. Quem entrou aí no site do Proevidência, ou quem, né, mandou e-mail e recebeu o material, vai estar aí a resposta correta, letra E. Combinado? Mas vamos passar aqui para a questão número 3 e vamos avaliando as coisas que estão aparecendo durante as questões. Vamos lá. Não há crime quando a gente pratica o fato. Então a gente quer o quê? Não há crime quando a gente pratica o fato. Não há. Não há crime. Quando que não há crime? Vamos lá. Se o agente pratica o fato mediante mera tentativa, há crime, gente, né? Crime na modalidade tentada. Artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Tentativa. Tentativa. Crime tentado é crime. Punido, né, de 1/3 a 2/3. Tá? A modalidade consumada diminuída de 1 a 2/3. Perfeito? Então tem crime. A gente quer a situação que não há crime. Vamos lá. Com imprudência, negligência ou imperícia. Pessoal, é óbvio que tem crime aqui, só não é na modalidade dolosa. Estamos falando aqui de modalidade culposa. Modalidade culposa, o sujeito age com negligência, imprudência ou imperícia. Perfeito? Negligência, imprudência ou imperícia. Negligência, quando você negligencia alguma coisa. A negligência, ela nos induz a pensar em uma espécie de omissão, tá? Por exemplo, negligentemente, o sujeito deixou uma arma de fogo ao alcance de crianças, tá? É uma negligência. Ele simplesmente se omitiu numa conduta, mas de forma negligente, não é porque ele quis, ele não tinha o dolo, a vontade, ou ele assumia o risco do resultado provocado pela sua conduta. Não, por negligência ele deixou a arma lá. Imprudência. A imprudência sugere ir além, dar um passo a mais daquilo que é permitido, daquilo que é razoável.
O melhor exemplo de imprudência é dirigir em alta velocidade. A via permite 60 km por hora e o sujeito dirige a 190 km por hora. Está dirigindo de forma imprudente. Está sendo imprudente. Está sendo imprudente. Agora, a imperícia ocorre quando uma pessoa que é designada, que é devidamente designada para determinada função, ela comete algum erro. E o melhor exemplo que a gente pode achar aqui, por exemplo, é um médico. A gente pega um médico cirurgião. Ele tem a capacidade técnica, né? Ele tem diploma, ele estudou para isso, para poder fazer uma cirurgia numa pessoa. Mas vamos supor que ele esqueceu uma agulha dentro da barriga da pessoa que ele operou e a pessoa acabou tendo complicações que geraram lesões ou até eventualmente o óbito da pessoa. A gente tem um caso aí de imperícia, tá? Por quê? Porque o médico é técnico naquilo, ele é perito naquilo, tá? Isso é a imperícia, perfeito? São as modalidades dolosas, aliás, desculpa, as modalidades culposas do crime, tá joia? Vamos lá. Com arrependimento posterior. Não, gente, aqui a gente tem crime também. A gente tem crime. O arrependimento posterior está lá no artigo 15, que eu mencionei, né, junto com a desistência voluntária. Eu não falei da desistência voluntária, eu expliquei lá, dei o exemplo do agente que iria praticar o furto e desistiu voluntariamente. Mas se ele pratica a conduta, se o agente pratica a conduta e de forma também voluntária ele se arrepende e procura agir de forma que o resultado não seja alcançado ou pelo menos seja minimizado, ele está agindo o quê? Com arrependimento posterior. Também vai responder até o limite daquela conduta que foi praticada por ele. Não vai sequer responder o crime na modalidade tentada, tá joia? O exemplo que eu vou dar é o exemplo que eu dei até na última live aqui. Para quem assistiu, quem não assistiu vai ter o exemplo. O exemplo do homicídio. O sujeito A efetuou um disparo de arma de fogo contra o sujeito B. O sujeito B caiu ao chão e quando ele estava ali agonizando, o sujeito A falou assim: Deus do céu, o que eu fiz? O que eu estou fazendo? Olha só, ele já efetuou o disparo, mas ele vai lá, pega aquele sujeito no colo, coloca lá no banco de trás do carro dele, leva ele para o médico e o médico consegue fazer uma cirurgia e salvar a vida dele, tá? Ele não vai responder por homicídio tentado, ele vai responder por lesão corporal, ele vai responder pelos atos cometidos, porque ele voluntariamente se dispôs a amenizar a situação ou até mesmo a evitar o resultado por completo. Nesse caso, ele não vai conseguir evitar o resultado por completo, porque no mínimo uma lesão corporal ele causou no sujeito. Agora, se a lesão foi leve, grave ou gravíssima, isso aí só o caso concreto vai poder informar para nós, né? Só o caso concreto. E a gente depende também de questões probatórias, né? Laudos periciais e etc. Mas o importante é entender que o sujeito responde por aquilo que ele praticou, perfeito? Não pelo crime na modalidade tentada, mas a gente tem crime. Agora aqui a letra D, né? Deixa eu até ver se a gente tem letra E aqui nessa questão. A gente tem letra E, mas ela não vai fazer falta não, tá? Eu vou colocar a letra E aqui, ó. A letra E é em concurso de pessoas. Ela não faz muita diferença porque ela estaria errada também. Muito pelo contrário, né, gente? Agindo em concurso de pessoas, vários crimes demonstram modalidades majoradas e qualificadas. São penas até maiores do que o crime cometido por uma pessoa só. Concurso de pessoas é o quê? No mínimo 2 pessoas praticando crime. 2 ou mais pessoas praticando crime.
Então, como que a gente vai falar que não há crime quando praticado em concurso de pessoas? Muito pelo contrário, a gente vai ter um crime até mais agravado, tá? E logo a nossa resposta correta vai ser a letra D. O exercício regular do direito. Por quê? Porque o exercício regular do direito é uma das causas excludentes de culpabilidade. Culpabilidade, terceiro substrato do crime, tá? Quando a gente pensa em crime, o Brasil adota a teoria tripartite, né? O crime é dividido em 3 substratos: tipicidade, ilicitude ou antijuridicidade e culpabilidade. E na culpabilidade nós temos alguns elementos que excluem a culpabilidade. Excluindo a culpabilidade, logo estaremos excluindo o crime em si. Assim como se algum elemento da ilicitude for excluído, teremos também a exclusão do crime. Se algum elemento da tipicidade for excluído, teremos também a exclusão do próprio crime. Então, quando o sujeito age em exercício regular do direito, exclui-se a culpabilidade, logo exclui-se o crime. Vamos dar um exemplo aqui de exercício regular do direito? Lutador aí de MMA, ele tem o direito, é tudo legalizado, tudo normal, a prática de esportes com violência. Ele pode mobilizar, eventualmente podem ocorrer acidentes, né? Acidentes entre aspas, porque pode alguém quebrar o nariz, quebrar uma perna, mas ele está no exercício regular do direito, que exclui a culpabilidade e, por fim, exclui o próprio crime. Tá joia? Então, resposta correta na alternativa, na questão 3, alternativa B. Vamos apagar aqui que agora a gente vai passar para a quarta questão. Quarta questão. Essa está maiorzinha, deixa eu ler no meu celular. As penas privativas de liberdade devem ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados determinados critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. Nesse sentido, assinale a alternativa correta. Eu sempre falo, vamos destacar o que a gente tem que fazer. Aqui eu tenho que marcar a alternativa correta. Vamos destacar. Então vamos lá. Alternativa A. O condenado a pena superior a 8 anos deve começar a cumpri-la em regime semi-aberto. Não. O condenado a pena superior a 8 anos, em tese, deve começar a pena em regime fechado e não semi-aberto, tá? Fechado. O condenado não reincidente, olha só, isso aqui é importante, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos, e não exceda 8, deve cumpri-la em regime fechado. Não, gente, é claro que não. É aqui que a gente tem o cumprimento no regime semiaberto, tá? Lembrando, não reincidente, porque se fosse reincidente, era fechado mesmo. Se a gente exclui essa palavrinha aqui, da questão, ela estaria correta, tá? Seria de fato regime fechado, mas não reincidente, o regime é semiaberto. Combinado? Alternativa C. O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, não reincidente, poderá desde o início cumpri-la em regime semiaberto. Pessoal, aqui é a mesma coisa da questão B. Se a gente retirasse essa palavrinha aqui, a alternativa estaria correta, porque o regime de fato seria o semiaberto. Mas como essa palavrinha está aqui, ele é não reincidente, o regime aqui é inicialmente aberto. Regime inicialmente aberto, combinado? Vamos lá. Alternativa D.
O condenado por crime contra a administração pública deve ter a progressão de regime de cumprimento de pena condicionado à reparação do dano que causou ou à devolução do produto do ilícito praticado com os acréscimos legais. A alternativa está perfeitamente correta e em consonância com o nosso Código Penal, tá? Então, aquele que pratica crime contra a administração pública, para ter direito à progressão de regime, ele deve, aqui ó, a progressão de cumprimento da pena, com essa progressão de regime, ou seja, ir do regime fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto, é necessário que ele repare o dano, aqui ó, reparação do dano, ou a devolução do produto ilícito, inclusive levando em conta o quê? Os acréscimos legais. Inclusive levando em conta os acréscimos legais. Perfeito? Isso totalmente de acordo com o Código Penal e também com a Lei de Execução Penal, tá joia? A nossa famosa e querida LEP. Vamos lá. Eu tenho ainda uma alternativa E, uma questão de diagramação, acabou entrando aqui, mas não tem problema, a gente vai ler ela. Eu leio ela para vocês. Ao condenado transferido para o regime disciplinar diferenciado, é vedada a realização de exame criminológico de classificação para individualização da execução. Pessoal, muito pelo contrário, isso está lá na Lei de Execução Penal, tá? Está lá na Lei de Execução Penal. O condenado que é transferido para o regime diferenciado, regime disciplinar diferenciado, também conhecido como RDB, ele deverá sim, ele deverá fazer aquele procedimento, né, de verificação da sua classificação, né, aquela classificação individual da pena, o exame, por meio do exame criminológico. Isso, na verdade, é uma exigência, tá? É uma exigência. Perfeito? Então, a alternativa está incorreta. Inclusive, para esses casos de regime, né, disciplinar diferenciado, que é um regime muito mais rigoroso do que o regime normal, ele só o regime diferenciado, né, o RDB, só é cumprido por presos que cometem faltas graves, né, faltas graves lá dentro do presídio. É a única possibilidade. É um regime muito mais grave que exige exame criminológico, ao contrário do que a questão está falando, que isenta do regime criminológico. Não, muito pelo contrário. Justamente pela complexidade do regime, né, que restringe muito mais a liberdade do sujeito e em razão também da conduta que ele praticou dentro do sistema prisional. Joia? Agora vamos para a nossa quinta questão. Estou apagando aqui. Questão número 5. Vamos lá, vou ler daqui. Acerca dos crimes contra a pessoa disciplinados no Código Penal, assinale a alternativa correta. Então, olha só. Eu sempre falo, gente, não deixa de fazer isso não. Deixa isso virar uma coisa recorrente na sua vida. Sempre se for se é correta, é incorreta, o não, o sim, sempre faz isso, tá? É a dica que eu dou. Letra A. São crimes contra a pessoa o homicídio, o infanticídio, o aborto e o latrocínio. Vamos lá, gente. São crimes contra a pessoa, o homicídio. O homicídio a gente sabe o que é. Artigo 121, matar alguém, né? O infanticídio também. O infanticídio é uma modalidade especial de homicídio. É o homicídio praticado pela mulher que acabou de dar à luz, encontra-se em estado puerperal, né, e mata o seu próprio filho. Então a gente tem sujeito ativo e sujeito passivo próprios. O sujeito ativo tem que ser a mulher e mãe, e o sujeito passivo tem que ser o filho. E a circunstância onde ocorre esse crime é quando a mulher encontra-se em estado puerperal, que é um estado
de alteração psicológica, né, de depressão e etc., só pode ser verificado mediante perícia médica, tá? A mulher tem que estar no seu estado puerperal logo após dar à luz. É um crime o quê? Específico, tá? Então ele se sobrepõe ao homicídio. Caso o homicídio tenha sido praticado nessas condições, teremos na verdade o infanticídio, tá? O infanticídio nessas condições. Tem penas, inclusive, tem a pena, desculpa, menor que o homicídio. Tem pena menor que o homicídio. É uma modalidade especial de crime. Princípio da especialidade. Tá joia? É um crime contra a pessoa, é óbvio. Artigo 123 do Código Penal. Aborto. Aborto é crime contra a pessoa também, tá? E nós temos duas vítimas possíveis aí no crime de aborto. Uma delas é o feto, né? É o feto. E a outra vítima é a própria mãe, porque não necessariamente o aborto vai acontecer com a condescendência dela, né? Não necessariamente ela vai autorizar o aborto. O aborto pode ser provocado por um terceiro sem a vontade da gestante. Logo, ela também é sujeito passivo desse crime. Perfeito? Agora, latrocínio, gente. Latrocínio é o roubo seguido de morte. Hoje a gente tem uma nova definição para esse crime, né? A lei do pacote anticrime fez uma modificação lá no artigo 157 do Código Penal, no crime de roubo. Hoje essa conduta é estendida não somente para o resultado morte, mas também para o resultado lesão corporal grave, gravíssima, né, por óbvio, tá? A conduta perdeu esse nomezinho de latrocínio, mas muito provavelmente não vai perder o nome na doutrina, tá? A gente vai continuar se referindo ao crime como latrocínio. Então é o roubo seguido de morte aqui, ou de uma lesão corporal mais grave, tá? Houve morte, mas é um crime praticado contra o patrimônio. Tanto é que ele está no capítulo dos crimes contra o patrimônio e não dos crimes contra a pessoa, tá? Então, aqui a gente tem um crime que não é praticado contra a pessoa, a alternativa então está errada, perfeito? Porque latrocínio é crime contra o patrimônio, embora tenhamos uma vítima, né, que perdeu a vida, perfeito? Então, é uma modalidade que faltou a palavrinha aqui, que cuida, né, que protege dois bens jurídicos, né, o artigo 157. Ele protege a vida, no caso aqui, né, no caso do latrocínio, a vida, ou no caso do caput, a integridade física do sujeito, a incolumidade física do sujeito, além do patrimônio. São dois bens jurídicos assegurados aí, ou até três, né, se a gente for interpretar dessa forma, né? Que a vida, na verdade, entra na incolumidade física, né? Mas se a gente for fazer uma interpretação mais ampla, são três bens jurídicos no estelionato, né? Estelionato não, desculpa, gente, latrocínio, tá? Alternativa B, vamos lá. Alternativa B. A pena mínima do infanticídio é maior do que a pena mínima do homicídio simples doloso. Não, gente, não. Muito pelo contrário, eu até adiantei isso, falei aqui na letra A, né? A pena no infanticídio é menor, tá? Vocês podem conferir lá, artigo 121, não vou saber de cabeça aqui não, mas aqui, artigo 121, homicídio doloso consumado, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Isso no artigo 121. O 123 eu vou deixar aí para dever de casa de vocês, tá? Mas é menor, isso eu garanto. C. Alternativa C. Na hipótese de homicídio culposo, aqui, ó, tem que circular isso aqui é importante. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá, tá? Poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Gente, alternativa perfeita, tá? É a nossa correta. A gente não quer a correta? Alternativa correta. Por quê?
Pessoal, artigo 121, parágrafo 3º, homicídio culposo. Muitas vezes o juiz pode utilizar um instituto aí do perdão judicial. O que é o instituto do perdão judicial? O crime provocado acarreta para o agente que cometeu o crime uma circunstância tão prejudicial que a própria pena perde o seu sentido. Na última aula eu dei esse exemplo e eu vou dar esse exemplo de novo para reforçar. Quem tiver assistido vai lembrar, quem não assistiu ainda vai aprender aqui agora. No crime de homicídio, por exemplo, e de homicídio culposo, vamos lá. Um pai deu uma ré no carro e matou o próprio filho de 2 anos de idade que estava ali brincando, sabe? Ele de forma culposa, né, agindo ali com negligência, imprudência, seja lá o que for, de forma culposa, matou o filho dele. Ele não queria esse resultado, obviamente não queria, mas ele acabou causando resultado de morte. É um crime culposo. Mas, gente, perder um filho é mais doloroso com certeza do que pegar 1 ano de cadeia, 2, 3, 5 anos. Então precisa do pai ser penalizado por isso? Não, por isso que a gente tem o instituto aqui do perdão judicial. Tá? Então o juiz poderá, isso de acordo com as características do caso concreto, ele poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Não é necessário. Da mesma forma que eu dei o outro exemplo aqui na última aula também, do sujeito que atropela e mata uma pessoa, né, no seu veículo, agindo com imprudência, com excesso de velocidade. A via permitia 60, ele estava a 120. E aí ele matou uma pessoa, desgovernou ali, perdeu a direção, matou uma pessoa, mas ele ficou tetraplégico, ele não mexe em nada, ele só pisca, não consegue nem comer, se alimenta por sonda. Para que a gente vai penalizar uma pessoa dessa? A consequência, o resultado causado pelo ato dele é pior do que a própria pena. O sujeito ficou tetraplégico, não faz nada, só piscou. Então não vale a pena. Instituto do perdão judicial. Por isso que essa alternativa está correta. Perfeito? Letra D. O aborto com consentimento é sempre permitido até o 3º mês da gestação. Olha só, pessoal. Eu quero uma atenção nessa letra D, tá? Veja bem, essa questão foi adaptada e o ano dela é 2017. Ela estaria completamente errada há 1 ano atrás. Completamente errada. Mas hoje o STF tem um entendimento diferente. Hoje o STF tem um entendimento diferente. E o STF, de fato, a depender do caso concreto, ele está liberando o aborto no caso de consentimento da gestante e que esse aborto seja feito no prazo máximo de exatamente 3 meses. Essa questão aqui, se o avaliador aqui, né, o professor que está compondo a banca, se ele soubesse do que viria do futuro, talvez ele não faria uma questão tão coerente com a realidade atual. Mas essa questão hoje em dia, o que a gente pode duvidar dela aqui talvez, é o sempre, mas o STF tem sido bastante tranquilo, decisão não unânime, tá? Não é unânime, não é vinculada, não temos súmulas para isso, a gente tem decisões espaçadas, mas o STF tem sido um pouco tranquilo em relação a esse tipo de aborto aqui, tá? Esse tipo de aborto aqui. Então, muita atenção na leitura dessa alternativa D, e eu sugiro que vocês pesquisem isso, façam uma pesquisa de jurisprudência, porque o STF está em um momento de mudança de parâmetro, mudança de paradigma, tá? Não estou falando que se está certo agora, não é isso que eu estou falando, mas o STF tem dado várias decisões nesse sentido, tá joia? Então, perfeito, a nossa alternativa correta é a C e a D estaria parcialmente correta, tá joia? E eu acrescentei lá a letra E, que é assim, alternativa C totalmente correta e alternativa D parcialmente correta. A gente marcaria, na verdade, a letra E. Mas vamos ficar para a C aqui, que ela está certinha e a D ainda está caminhando, tá joia?
finalizar, gente? Vamos finalizar. Última questão. Última questão aqui, ó. Referente aos crimes contra o patrimônio do Código Penal, assinale a alternativa correta. Assinale a alternativa correta. Letra A. A extorsão mediante sequestro é um crime permanente. Correto? Beleza? Já achamos nossa resposta já de prima. Alternativa correta. Por quê? A extorsão mediante sequestro, a conduta se consuma no momento em que a liberdade da vítima é privada, né? E essa conduta se protrai no tempo, essa consumação se protrai no tempo. Se a pessoa fica presa, por exemplo, durante 15 dias, a gente está tendo a consumação dessa conduta, por isso que a gente fala permanente. Caso uma lei agrave a pena, por exemplo, desse crime, extorsão mediante sequestro, essa lei será aplicada para o agente. Via de regra, a lei nova ela não prejudica a situação do agente, ela só retroage para beneficiar. Mas nesse caso, a gente não estaria diante do instituto aqui da retroatividade, seja ela benéfica ou maléfica. Não, por quê? Porque como o crime é permanente, ele se protrai no tempo. Por exemplo, no 7º dia de reclusão da vítima, vem uma lei que dobra a pena. No 7º dia mesmo, no 8º, no 9º, ele continua praticando o crime, que é o crime habitual. A conduta continua a ser executada e consumada. Então a lei nova vai se aplicar para ele. Tá? Por isso que a gente tem aqui um crime permanente. E é importante entender isso aí. Tá joia? Então, alternativa A, correta. Alternativa B. O agente que arromba a porta do veículo e furta, o agente que arromba a porta do veículo e o furta, furta o veículo, responde por furto qualificado. Pessoal, a gente tem a qualificadora lá no artigo 155, parágrafo 4º, nós temos qualificadora do rompimento de obstáculo. Tá? Quando o sujeito rompe algum obstáculo, seja lá de qualquer forma, por exemplo, violando a porta ou o vidro de um veículo, se ele quebra um veículo e pega lá, por exemplo, um celular que está lá guardado lá no porta-luvas do carro, ele vai responder pelo furto qualificado pelo arrombamento, pelo rompimento de obstáculo. Mas o interessante é que se ele pratica a conduta e arromba o próprio objeto do crime, ele pratica a conduta na modalidade simples. Por incrível que pareça, furtar um celular que está dentro de um carro é pior do que furtar o próprio carro, para efeitos de sanção penal. Porque no furto do celular você rompeu um obstáculo, que era a janela do carro, por exemplo, ou a porta que foi arrombada. Agora, para roubar o carro em si, você não está obstruindo nada, você está arrombando o próprio objeto do crime. Então, é uma incoerência? Isso ainda não foi decidido, não foi ajustado perante os tribunais, continua dessa forma. Quebrou a janela para pegar uma bolsa que está lá dentro, conduta qualificada. Quebrou a janela e fez uma ligação ali, deu partido na ignição e levou o carro, simples, furto simples, porque você obstruiu o próprio objeto do crime. Isso não é considerado para qualificar o crime. É uma incoerência? Mas é assim que funciona. Por isso que essa questão está aqui para confundir a cabeça de todo mundo. Tá? Mas a modalidade é simples, nesse caso aqui. Letra C. O agente que arromba a porta do veículo e furta um celular que estava em seu interior, responde por furto simples. Não, é o que eu acabei de falar, é justamente o contrário. Abriu a porta para pegar alguma coisa que está no interior dele, é furto qualificado. É furto qualificado. Beleza? Aqui. Olha que coisa mais empolgante. O aluno que vê isso aqui muitas vezes fica doidinho. Mas levar o carro é simples e pegar uma bolsa que está lá dentro é qualificar? É assim. Tá? Senão as duas alternativas estariam certas, inclusive, sob esse ponto de vista. Mas não, pelo contrário, as duas estão erradas. Elas inverteram as modalidades criminosas. Embora o bem jurídico seja menos relevante, seja mais em termos assim, de precificação, em termos econômicos,
a conduta de pegar alguma coisa, né, violar o carro para pegar, ela é qualificada. Levar o carro, não. Tá joia? E por fim, vamos à nossa letra D, para terminar. A extorsão se consuma no momento da obtenção da vantagem. Não. Não. Pessoal, está errado. Isso aqui está errado. A extorsão não se consuma no momento da obtenção da vantagem. Ela se consuma no momento em que a vítima é o quê? A vítima é... Qual que é a palavra? A vítima... Na verdade, a vítima não, né? Aquela pessoa que convive com a vítima é procurada para poder pagar uma eventual... Enfim, ou a própria vítima também, né? Ela é ameaçada a praticar tal conduta para que nada aconteça com ela. Independentemente do resultado, independentemente do proveito econômico, havendo ou não proveito econômico, o crime de extorsão ele está consumado. Por quê? Porque o crime de extorsão é um delito formal, e não material. Os delitos materiais dependem de resultado naturalístico. Seria o quê? A obtenção da vantagem ilícita. Mas o crime de extorsão não depende de resultado naturalístico. É um crime formal, tá? É um crime de consumação antecipada. Então a conduta não se consuma com o recebimento da vantagem, ele se consuma no momento da intimidação, no momento que a vítima é intimidada para poder pagar um valor ou fazer alguma coisa, seja lá qual for o motivo da extorsão. Combinado? Então essa alternativa está errada. Alternativa errada. Perfeito? Pessoal, faltam alguns minutinhos aqui. Eu estou à disposição para alguma eventual pergunta, algum eventual questionamento. Tá? Dizer aqui que quem não conhece o Proevidência Concurso, tem o prazer de entrar no site para conhecer os cursos, os materiais. Quem quiser me seguir, eu estou à disposição também, tá? Meu Instagram é @delegado Thiago Pacheco e o meu canal no YouTube é Thiago Pacheco Plano de Aprovação. @delegado Thiago Pacheco e Thiago Pacheco Plano de Aprovação. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, eu estou à disposição, que a nossa live vai acabar em poucos minutos. Ela será interrompida. O Instagram te dá 1 hora para fazer uma live. Estamos nos aproximando aqui do tempo. Alguma coisa? Tudo tranquilo, né? Então, beleza, gente. Um abraço, foi um prazer. Qualquer coisa, podem me procurar. Procurem o pessoal aqui do Proevidência Concurso. Será um prazer atender a todo mundo, tá? Um abraço, fica com Deus. Até mais.